Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. E Tito 1,9, né, a Escritura disse: combater aquele que contradiz a sã doutrina. E Tito 2,1, seguir conforme foi ensinada a sã doutrina. Então, a gente vai perceber o que, cara? Os falsos profetas, Mateus 24, Mateus 24:11, Mateus 24, Ato 4 em diante, estão aí para enganar os eleitos. Não é possível, né? Mas é impossível enganar os eleitos, porque os eleitos são descendência da mulher, Apocalipse 12:17, que irá guardar os mandamentos, que acredita na intercessão de Maria, que acredita na igreja, que a igreja é esposa de Cristo, né? É interessante, ó. Romanos 16, 17 e 18 vem dar um alerta para nós. Rogo-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitais. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavra adocicada, a linguagem lisonjeira engana os corações simples. Quer dizer o quê? Apartar daquele que não segue a doutrina. Que doutrina? As apóstolos, eles perseveraram na doutrina do apóstolo, então no fundamento dos apóstolos. Que nós temos que seguir essa doutrina que tem mais de 2000 anos. Começou ali desde sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, certo? Ali Cristo começou a pregar, Cristo começou a capacitar 12 discípulos que ele escolheu, Mateus 10, no 4, Marcos 3, Lucas 6, ou então Atos Apóstolos 1 e 2, né? Para aprender essa doutrina. E essa doutrina foi pregada oralmente por Jesus Cristo. E foi dado o novo mandamento oralmente aos apóstolos. Para pregar esse verdadeiro evangelho, essa verdadeira doutrina, esse verdadeiro apostolado. E vem lá sobre a fé de Pedro. Começou tudo ali, tanto que primeiro pregou foi Pedro. A Bíblia diz para a gente apartar daquele que não segue essa doutrina. E as pessoas estão seguindo essas doutrinas que se apartaram da igreja. Essas doutrinas que vêm de homens, esse fundamento de homem, essas igrejas de homens, com palavras doces, adocicadas, linguagens sábias, que não é o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz. Que interessante, né? A igreja foi fundada com sangue e edificada com sangue. Que interessante, né? E a Bíblia vem alertar. Em 2 Pedro, vem dar um alerta muito interessante para a gente. 2 Pedro, aqui, ó, 1:20. Antes de tudo, sabes que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Quer dizer o quê? A Escritura não é uso pessoal. Interpretação pessoal também não é. É da igreja interpretar a verdade. Porque foi confiado à igreja. Como vai dizer aqui no catecismo? Minha explicação é assim, irmão. É a palavra e estudo apologético também, né? Aqui, ó. Não há outra revelação, ó. 6:6, catecismo, né? A economia cristã, portanto, como aliança nova, definitiva, jamais passará e já não há que espera nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, toda o seu alicerce. Então, não está explícita, não está toda compreendida, mas a revelação toda já foi concluída. Cabe à igreja interpretar e ensinar. Não várias igrejas. Se você for buscar ensinamento de outras igrejas, várias igrejas, é outra revelação, é outra interpretação. Não há outra revelação, não há outra interpretação, não há outra doutrina, não há outros fundamentos. É um só fundamento, é uma só fé, é um só batismo, é uma só Senhor. Que interessante, ó. 2 Pedro 2, 1 e 3. Assim como houve entre o povo falso profeta. Aqui é o Papa falando, o pastor universal. Falso profeta. Assim também haverá entre vós falsos doutores,
que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Ele negando assim o Senhor que os resgatou, trairão sobre si uma ruína repentina. Quer dizer o que, cara? É a obrigação dos sucessores, dos apóstolos, bispos, combater essas heresias, essas outras doutrinas, essas seitas. Mas os caras não estão fazendo isso. Os padres se acomodaram. Eu vejo poucos padres combatendo essas igrejas vindas de homens. Muitos seguirão nas suas... Olha só que interessante. Muitos seguirão nas suas desordens. Por que desordens? Porque a Assembleia prega uma coisa. A Universal prega outra coisa. A Mundial prega outra coisa. A Adventista prega outra coisa. A Testemunho de Jeová acredita em outro Jesus. A Plenitude acredita em outro Jesus. E prega outro Jesus. Quer dizer o quê? É desordens. A igreja que Cristo fundou, que estabilizou sob o pastoreio de Pedro e o fundamento dos apóstolos e profetas, é uma igreja com ordem. Por isso que em 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, segundo os profetas, depois o doutor, tem um dom de governar. Serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Ó. Por quê? O caminho da verdade será caluniado. Por quê? Por causa dessas seitas, por causa dessas ordens, por causa dessas igrejas vindas de homens, por causa desses falsos mestres. Movido por cobiça, ó. Você vê, o Edir Macedo é milionário. Silas Malafaia é milionário. Valdomiro Santiago é dono de fazenda. A maior frota de bois que tem da atualidade. Marco Feliciano é deputado, é rico. Olha pra você ver. O R.S. Soares é milionário, cara. Valdomiro Santiago nem se fala, né? A Genoduque também nem se fala. Explorando por palavras, cheia de astúcias. Há muito tempo a condenação os ameaça, e sua ruína não dorme. Ó. Movido por cobiça, o 3, ó. Eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação ameaça, e sua ruína não dorme. Agora, se você for meditar aqui em Jeremias, que é um versículo que cabe com esse texto aqui que eu acabei de citar, ó, Jeremias 5, aqui, ó, 26 e 27, ó. Porquanto perverso se encontra no seio de meu povo, que espreita de tocaias, como caçadores de pássaros, armando laços para apanhar os homens, a semelhança de uma gaiola cheia de pássaros. Assim estão sua casa repleta de fruto de suas presas. Por esta forma, tornam-se ricos e poderosos. Olha só que interessante. Agora você vê essas igrejas todas cheias, todas escravizadas por essas doutrinas fajudas, fraudulentas de fábulas. Enquanto isso, o caminho da verdade cai em decreto. Por causa desses falsos mestres, por causa dessas doutrinas enganosas. E a igreja está assim, de braços cruzados. Principalmente os padres, que não vão combater o bom combate. Interessante, 2 Coríntios 4 irão pregar para Jesus diferente, que é essas igrejas, essas seitas, causando divisões e aprisionando o povo como um pássaro que é apanhado em uma gaiola. Com essas fábulas, com essas novidades, com esses propósitos, com esses votos, enquanto a igreja prega a cruz. Não é quem dá mais, não é quem ora mais, é quem dá mais. O mais santo é quem faz mais campanha, quem faz mais voto, mais propósito. Não é mais santo quem ora mais. Que interessante, né? É simples, cara. O apóstolo Paulo vem nos alertar também em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Em Tito 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha só que interessante, ó. Tito 1:9. Firmemente apegado à sã doutrina da fé, ó.
tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que contradiz. Com efeito, há muito submissos, charlatões e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. Olha só, a circuncisão que são os judeus. Hoje, esses falsos mestres seguem essas doutrinas judaica, farisaica. Daquela época era a mesma coisa. Ao 11. É necessário tampar a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. E isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os creteses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões, preguiçosos. Esta acessão reflete a verdade. Portanto, repreendê-los severamente para que se mantenha são na fé e não deem ouvido a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos e verdades. Olha só, cara. Aos 16 proclamam quem conhece a Deus, mas na prática o renegam. Está detestável, que são rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Quer dizer que eles conhecem Jesus Cristo. Eles conhecem a igreja que foi fundada, estipulada sob o pastoreio de Pedro e os apóstolos. Mas eles não seguem. Eles só fingem pregar o verdadeiro evangelho para obter lucro. Com fábula, com novidade. Eles reconhecem que só tem uma igreja, que é a Igreja Católica, mas eles não querem aceitar. Que interessante. Os apóstolos seguiram esse fundamento. Os sucessores dos apóstolos seguiam esse fundamento. Os pais apostólicos, os padres apostólicos seguiam esse fundamento. Até agora. Tem que seguir esse fundamento. Ah, mas eu sou católico, mas eu não gosto de defender a minha fé. Religião não se discute, cara. Religião é uma coisa. Só tem uma só religião. Crença, todo mundo pode ter crença. O que você vê nessas igrejas protestantes é crença. Religião só tem uma só religião. Isaías 42. Creem, até os demônios creem, tremem e gemem. Você tem que ter fé. Que fé? Fé dos apóstolos. Fé no fundamento dos apóstolos. Fé sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Que interessante. Crença até o falso profeta tem. Fé até os demônios têm. Não, crer até os demônios crer. Fé não. Que interessante. É recheado de versículo, cara. É simples, cara. Aqui, ó. Desde Pedro até agora, a igreja mantém o que está escrito aqui, ó. Teve falsos profetas? Sim. Hereges? Sim. Vários. Que saiu dentro da igreja, dentro do seio da igreja? Sim. Mas os apóstolos, eles combatiam. O protestantismo surgiu em 1700 por Martinho Lutero, um franciscano, né? Em 1700 já tinha uma igreja. Já tinha um fundamento. E se você for perceber, se for ver a visão desses protestantes, então a igreja está errada, o Espírito Santo está errado, o Cristo está errado, porque Cristo profetizou, já tinha uma igreja ali. Já tinha vários mártires dando a vida pela essa igreja. Então, a verdade veio então 16 séculos de atraso, pelo Martinho Lutero. De 1700 até agora, então, é a verdade. É essa a verdade que Cristo está falando. É essa desunião. É uma só doutrina, é um só evangelho, é um que só tem uma só esposa. Se você for ver a visão protestante, Cristo tem milhões de esposas. Cristo é prostituta, então, para ter várias esposas?
O Espírito Santo é diverso, ele tem vários Espíritos Santos. Como desceu lá em Atos Apóstolos 2, um só Espírito Santo. Tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna para quê? Para não ter essa bagunça, para não ter essa bargança, para não ter essas fábulas, essas novidades, para não ter essa prostituição de doutrina. Cristo morre lá na cruz, a igreja é gerada lá na cruz, é fundada lá na cruz, e a igreja também é edificada lá na cruz. Pedro pregado de ponta cabeça e o apóstolo Paulo decapitado ali em Roma. Onde estão os troféus dos heróis da fé. Como diz a patrística Eusébio de Cesareia, que era bispo também católico. Santo Agostinho, católico. Santo Tomás de Aquino, católico. Santo Irineu, católico. Santo Ambrósio, católico. São Policarpo, que era discípulo de João Evangelista, católico. Que interessante. E a gente vai deixar essa igreja para seguir uma igreja fundadora Gino Duque, fundador Edir Macedo, fundador R.S. Soares. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Vamos ter amor pela palavra, vamos ter amor pela nossa igreja católica.